E essa é mais uma vivência do Despertar para Viver Cada Dia Melhor com o episódio Que Tal Uma Xícara de Chá? Esvazia antes. E esse episódio ele trata sobre que tudo na vida é uma questão de escolha. E por que eu estou trazendo esse tema hoje aqui para vocês? Porque para quem está acompanhando desde o começo, nós tivemos um episódio de abertura, explicando bastante sobre o funcionamento da mente, depois a gente teve algumas outras colocações de vídeos, eu tive um áudio já que eu apresentei de como é estar em um estado de hipnose. E vale aqui lembrar que se você tem duas escolhas, a escolha de você aceitar os conteúdos no seu tempo e fazendo, e recebê-los, fazendo ou não sentido para você, assim como eu falei, a gente tem um guardião da mente, com base em tudo aquilo que você viveu, ele vai aceitar ou não aquilo que ele está trazendo de novo. Se você recebeu isso de mente aberta, eu tenho recebido bastante comentários, pessoas estão falando diretamente comigo também, isso é muito importante, continue fazendo isso. E se você sentiu que ok, que isso está fazendo sentido, que caíram fichas depois disso, perfeito. E para você que sentiu desconforto, de repente isso daí criou algum tipo até de irritação, você achou que o tempo estava sendo muito longo, na questão do áudio, sobre o áudio que eu estou falando em especial, porque o conteúdo você vai acessando no seu tempo. Quando a gente acessa um áudio que é de hipnoterapia, um áudio de auto-hipnose guiada, na maioria das vezes, se você estiver em estado de hipnose, pode ter certeza que você não vai ver o tempo passar. Pelo contrário, a sua percepção de tempo, ela vai dar como se aquele tempo tivesse passado muito menos do que realmente o tempo que a gente fez uma sessão. Então, assim, isso é uma forma de você voltar o olhar para você e se perguntar, quando você participou desse áudio, você recebeu isso daí na sua mente superficial ou você recebeu isso daí na sua mente mais profunda? É aquela que a gente precisa trabalhar. Quando a gente quer mudanças, é nessa mente mais profunda que a gente precisa trabalhar. Então fica aí uma dica para você começar a ter, praticamente fica uma prova de como que você está recebendo o conteúdo. Com relação aos conteúdos que eu estou passando, você pode ver no tempo que você quiser. De repente grava o tempo que foi, não precisa assistir tudo de uma vez, faz como episódios às vezes de alguma série, você tira um trechinho, uns 2, 5 minutinhos, no outro dia assiste mais um pouco. O importante é você ter contato com esse novo estilo de pensar, mesmo para você que já conhece o tema, ver num ângulo diferente de passar esse conteúdo, que é a forma como eu estou fazendo, e ir deixando isso integrar ou não na sua vida. Se você não permitir esse novo estilo de pensar integrar na sua vida, todas as ferramentas seguintes que eu vou passar para você não vai ter o mesmo potencial de mudança na sua vida também. É só isso que precisa ficar bem claro quando eu falo sobre que tudo na vida é uma questão de escolha. E para fazer mais sentido o que eu quero falar para você, eu trouxe 3 itens para representar o que significa o conteúdo que eu quero passar para você, para que isso seja replicável em qualquer situação da sua vida. Então o que precisa ser entendido é que assim, agora, você que começou essa parte de todo esse despertar para viver cada dia melhor, isso daí traz para você ferramentas para você levar no dia a dia. Só que você, seja na idade que for, até agora você recebeu uma série de conteúdos frente às situações que você viveu na sua vida, interpretou aquilo e gravou aquilo dentro da sua mente. Agora chega uma outra pessoa que, por mais que você se agradou com o que eu falei, com a proposta, com a sugestão do resultado final, você está recebendo de mim alguns conteúdos que ainda às vezes não faz tanto sentido para você. E aí, conforme eu vou entregando, existe um ser que eu vou representar por esse daqui, que é o fator crítico, que ele acaba permitindo ou não certas coisas entrarem dentro da sua mente. E aí eu vou deixar essa xícara aqui representando exatamente o que é a sua mente. Então, a gente tem aquilo que eu já falei para vocês. A parte da mente que vive, que é aquela que eu disse que a gente não precisa se preocupar com ela, que é responsável pelo batimento cardíaco, a nossa respiração, os movimentos do intestino, ou seja, ela funciona por si só, que eu tinha representado em um vídeo como se fosse um sol. O sol nasce, se põe, sem a gente precisar dar comandos para que isso aconteça. Então essa é a parte dentro desse modelo da mente, que é a parte mais inconsciente. Então a gente não precisa se preocupar com ela agora para esse entendimento. Aqui no fundo
é a nossa mente subconsciente, aquela que sente. É ali que a gente quer colocar as sugestões, os pensamentos, as novas ideias. Esse novo estilo de pensar precisa ficar aqui dentro, senão não vai fazer sentido e não vai te guiar. Porque quem te guia é com base no que fica aqui dentro, nessa parte mais profunda. Se fica na parte superficial, ela oscila e muitas vezes ela pode acabar não fazendo mais parte da sua vida. E esse cara aqui é o fator crítico, que é aquele que fica como um guardião na sua mente, permitindo ou não a entrada de alguma sugestão. Essa daqui vai ser a riqueza de conteúdo que você vai receber. Quer dizer que todo o conteúdo que você vai receber tem que ser rico e vai entrar dentro da sua mente de uma vez? Não. Só que o que eu estou entregando para você já foi validado por mim, por outros profissionais. Hoje ele tem validação da ciência também, e a gente tem vários médicos, inclusive com estudos colocando dentro da área hospitalar. Então o que eu trago aqui não é nada místico para poder entrar, só que é técnica. E tudo que é novo pra gente gera às vezes um desconforto. Então às vezes o jeito que você vai escutar algo, o tipo de conteúdo que você recebe. Por isso que eu falo que a maneira como eu quero trabalhar é a maneira mais didática possível, mais criativa, mais lúdica, fazendo essas correlações para ficar fazendo mais sentido para vocês. Então vamos imaginar que isso daqui é o novo conteúdo do estilo de pensamento que eu estou colocando hoje através do despertar para viver cada dia melhor. Ele vai representar isso. Quem assistiu o filme Divertidamente vai falar que é realmente parecido, que são as nossas memórias. Então essa é uma informação, uma sugestão, um pensamento, uma ideia que eu quero colocar. Se eu coloco aqui, ó, na parte superficial, que é a nossa mente consciente, é aquela que raciocina, é aquela que pega o conteúdo que você recebe e fica validando, pensando, vendo de uma maneira lógica. Ela é muito mais lógica. Ela que vai falar para você se é certo ou errado, ela que vai julgar. Só que muitas vezes ela julga com essa camada mais rasa e dando umas desculpas, quando no fundo é outra coisa. Então o que a hipnoterapia faz? Qual que é a proposta da hipnose? Colocar essas sugestões, esse pensamento na parte mais profunda, que é aquela que cria uma raiz e que te guia para os seus comportamentos, sentimentos. Os seus resultados daqui para frente vai depender da maneira como você vai trabalhar lá dentro da sua parte profunda. Se tem situações que quando a gente é criança, que a gente consegue validar isso também, que a gente identifica traumas de quando é criança e que aquilo leva a ser um tipo de pessoa mais limitada por conta de coisas que viveram no passado, é porque ficou aqui dentro essa memória. Então a gente agora está fazendo de uma maneira diferente. Então, qual que é a minha ideia? Te dar ferramentas para entender como você faz para tirar ele um pouco de cena. Eu venho para propor para você um novo estilo de pensar com base em toda essa bagagem que eu já disse que eu não posso despejar de tudo de uma vez, porque senão a pessoa vai fugir. Vai parecer quando eu faço uma limpeza de pele, por exemplo, num adolescente, que eu quero tirar tudo de uma vez, que realmente eu não me aguento, eu tenho vontade mesmo. Quem me conhece já sabe que eu sou assim. Só que se eu quiser fazer tudo isso de uma vez, mesmo sabendo que um resultado vai ser bom para a pele da pessoa que está ali fazendo comigo, é muita coisa para ela receber de uma vez. Então o conteúdo também é assim. Se permita continuar recebendo o processo, que só tem a ganhar. Isso eu te garanto. Então o que a gente quer fazer com essa situação? Remover esse fator crítico da jogada para a gente poder conseguir colocar a sugestão lá dentro, esse pensamento, esse novo estilo de pensar. O fato é que se você não seguir as instruções de usar de repente um fone de ouvido, se permitir a fazer essa recebimento desse áudio, principalmente os áudios mesmo que são de auto-hipnose guiada, dessas experiências que eu proponho, e você de repente fizer isso numa situação onde vai ter alguém que vai te atrapalhar, onde você está sem um fone de ouvido e de repente ainda você não está preparado para fazer as coisas, porque depois de um tempo você não vai precisar necessariamente disso, mas até você entender, absorver e aquilo se integrar em você, você precisa receber dessa maneira. Sim, eu gostaria muito de continuar recebendo essa interação. Teve muitas pessoas que através do áudio se emocionaram. Recebi com muito carinho as mensagens que falaram que vieram lágrimas. Então essas pessoas, não estou falando que todo mundo que passa por auto-hipnose vai chorar, não é isso. Mas se aquilo tocou o coração dela, se fez sentido para ela, se ela se viu ali passando por aquela situação, nesse caso do vaso, com aquelas pétalas, representando cada rostinho que são vocês, com a semente de algo muito maior que ainda está por vir, para transformar a vida de outras pessoas,
Se realmente você sentiu isso, significa que você está no caminho certo, fazendo o processo de auto-hipnose, usando essa parte profunda. Já posso dizer que já fez parte de você. Agora, para quem, de repente, que eu preciso agradecer também, que teve algumas pessoas que contribuíram com a sua vivência me contando, que sentiu um certo desconforto, teve pessoas que me falaram que a música incomodou, mas a música faz sentido, ela tem um porquê, é para despertar mesmo essa parte sensorial, para trazer aquela força ali dentro. De repente é porque não estava em estado de auto-hipnose, alguém que se desconfortou porque achou que o tempo estava longo do áudio, também é porque não estava em processo de auto-hipnose, ela não estava usando a parte dela do subconsciente, que ela não estava focada e relaxada, preparada para receber. Isso significa que então você deve parar com isso? Na minha visão, você deveria continuar até dar certo, fazendo os ajustes que são necessários. E para isso que eu estou aqui, para continuar interagindo comigo, manda mensagem, fala como foi sua experiência, que cenas que passaram na sua mente quando você fez isso daí. Remeteu à sua infância, algum momento, trouxe algum cheirinho, alguma lembrança de algum parente, algum amigo, alguma pessoa querida, ou algum desconforto, alguma coisa que te trouxe, que você fala, nossa, lembrei de uma cena que na época de escola. Por exemplo, hoje eu me sinto super feliz com o meu sorriso. Mas quando eu era criança para a fase de adolescente, esses meus 2 dentes, eles foram considerados para aquela turminha do tal do bullying, né, que hoje falam muito a respeito disso, como se eu fosse um coelho, dentuça, Mônica, da época dos quadrinhos do Maurício de Souza. Então, assim, o quanto que isso poderia ter me deixado desconfortável, porque eu fiquei. E hoje eu olho e falo, nossa, ainda bem que eu tenho esses dentões. Então, mas naquela fase, aquela criança, como que será que aquela criança sentiu? Eu me sentia feia, eu me sentia com menos beleza perto de outras meninas que tinham os dentes menores e assim por diante. Então fica a dica, segue recebendo esse conteúdo com a mente aberta, com a sua xícara vazia, por isso que eu falo, não tinha título melhor para poder trazer de você esvaziar a sua xícara. Quantas vezes for preciso para você poder receber conteúdo novo. Isso é só o começo de muita coisa que você pode receber. Agora precisa saber aquilo que eu falei. Tudo na vida é uma questão de escolha. E o que você escolhe? Se você escolhe que você quer ter o melhor para sua vida, se abra para o novo, para essas novas possibilidades de pensamento, para essa nova forma de você receber sugestões positivas que vão te guiar daqui para frente para você ter uma vida cada vez melhor. Cada dia é melhor. E se esse conteúdo que eu passei aqui agora, se fez sentido que a gente precisa trabalhar com o nosso guardião da mente, afastando ele um pouco de cena, deixando ele um pouco de fora, lembra que se você quer ter uma informação como essa daqui, que é um pensamento novo que a gente está colocando agora para vocês, você precisa fazer com que ele saia de cena. Se eu permitir esse conteúdo aqui em cima na parte superficial, dentro da sua mente consciente, às vezes você vai querer compartilhar o que você está aprendendo com uma outra pessoa e é para compartilhar. Eu peço para que você siga mesmo levando essa história, espalhe esse amor, comenta, participa mesmo. Tem as outras redes sociais que eu faço parte. Quanto mais gente eu tiver nisso daí, mais força eu vou ter para poder seguir com essa missão. Mas de nada vai adiantar você deixar aqui dentro, porque se você encontra com uma situação que você fica vulnerável, qualquer movimento que faça, quando você balançar isso daqui e ficar muito abalada com alguma situação, esse pensamento vai embora e não vai ter condições de estar aqui dentro. Se você tiver com ele aqui dentro, pode acontecer o que for, que nada vai abalar. Então é por isso que eu falo, interaja comigo. Aproveita essa ferramenta que eu criei, que é o início de uma nova história. Sentiu algum desconforto? Se tem um desconforto é porque precisa ser tratado. E aí você pode contar comigo. E se faz sentido para você tudo isso que eu tenho entregue com tanto carinho, elaborado com tanto amor mesmo em tudo que eu faço, segue espalhando. Não deixa ficar esse conteúdo só na sua mão. É um conteúdo riquíssimo e que merece outras pessoas saberem de tudo isso. Então participe, seguindo todo esse conteúdo, fazendo com que isso traga mais sentido à sua vida e assim você vai ter dias cada dia melhor.